pessoal, aqui é a Natália Petres e hoje eu vou te dar 5 dicas para você começar a ler poesia. Eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente lá no meu Instagram fica me perguntando, pedindo dicas, sempre de como começar a ler poesia. E eu sei que para algumas pessoas pode ser difícil realmente não ter esse contato ou esse costume de ler poesia desde novo. E aí chega agora, assim, a gente fica mais velho, quer conhecer novos gêneros e acaba sendo um pouco mais complicado. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje um pouco mais descontraído, não tô aqui na frente da estante, só para conversar mesmo com vocês e dar umas 5 dicas simples que podem fazer vocês pegar esse hábito, esse novo costume de ler poesia. Ler poesia também ajuda principalmente para quem escreve poesia, assim como eu. Então se você às vezes está sem ideia, sem criatividade, é muito legal a gente conhecer novos autores. Então essa dica serve para vocês também. Então, além das dicas, eu vou trazer também alguns exemplos de livros que podem ajudar vocês a começar a criar esse hábito. Dica número 1. Comece pelos modernos e contemporâneos. Sim. Por quê? Porque quando eu estava lá no ensino médio, eu achava que eu não gostava de poesia. E eu até já escrevia, mas eu achava que eu não gostava e comecei a escrever porque, eu não gosto de nenhum poema, então vou começar a escrever para escrever aquilo que eu quero ler. Então, aí quando eu cheguei no ensino médio e conheci o modernismo, o verso livre, eu percebi que era isso que eu gostava, e não aqueles poemas clássicos, né? Não aqueles sonetos, aqueles poemas românticos com estrutura, não era a minha praia, então eu achava que eu não gostava de poesia por causa daquilo. Mas quando eu descobri que poesia não é só isso, eu percebi que eu gostava de poesia também. Então é mais fácil a gente começar pelos modernos e contemporâneos, porque são poemas que a gente se identifica mais facilmente. Não tem aquela estrutura fixa, não tem rima, não tem aquela linguagem rebuscada dos românticos. A ideia do modernismo era justamente trazer uma linguagem mais acessível para o leitor, para que mais gente pudesse ter acesso à poesia. Então, obviamente, a primeira dica que eu vou dar, o primeiro livro, é o Álvaro de Campos, um heterônimo do Fernando Pessoa, porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou super fã do Fernando Pessoa, ele é minha maior inspiração, por isso mesmo eu vou recomendar o livro dele de poema. O Álvaro de Campos fazia poemas do jeito que eu estou falando, poemas em verso livre, com uma linguagem simples. E são temas que todo mundo se identifica, temas mais existencialistas. Eu trouxe outras dicas de livros contemporâneos que vocês podem gostar também. Por exemplo, esse daqui, do Gregório do Vivier, Sonetos de Amor e Sacanagem, são sonetos, tem aquela estrutura com verso e rima, eu até falei no último vídeo, mas os temas são bem engraçados, então a linguagem dialoga com a nossa linguagem de hoje em dia. Então é fácil de entender, não tem que ficar decifrando nada. Outro livro contemporâneo que todo mundo adora, é até um best-seller, é o primeiro lugar na lista de mais vendido do New York Times, foi esse aqui, da Rupi Kaur ou Rupi Kaur, gente, eu não sei pronunciar ainda. Outros jeitos de usar a boca. São poemas curtinhos e até tem desenhos feitos por ela mesma. É um livro que vale muito a pena, porque os poemas são curtinhos e a linguagem simples. Para quem está começando, é perfeito. Outras recomendações do mesmo estilo, esse daqui da Ana Martins Marques, o livro das semelhanças, também tem a linguagem simples, verso livre, temas que todo mundo consegue entender e se identificar. Esse da Visuava, que eu já falei em outro vídeo, dos meus lidos de poesia do ano passado, foi um dos meus favoritos, também é super fácil de entender, né? Qualquer pessoa consegue entender. Um outro contemporâneo aqui também, que dialoga muito com a narrativa da mulher negra contemporânea, também é muito simples de entender. Dica número 2. Busque livros que reúnam toda a obra do autor ou toda a poesia do autor, porque isso vai te ajudar a conhecer o poeta em diversos momentos da vida dele. Então, por exemplo, às vezes você vê um livro do Drummond e fala: eu não gosto do Drummond porque você leu um livro dele, ou alguma poesia. Eu não gosto do Drummond porque você leu um livro dele. Eu acho que vale muito a pena essas antologias poéticas, porque aqui nelas você consegue ter uma visão de como o poeta escrevia no início, né, da sua carreira poética mesmo, para o final. Então pode ser que você não goste dos poemas da juventude dele, você gosta dos poemas dele mais velho.
Então vale a pena essas antologias porque elas fazem esse acompanhamento, né, da vida do poeta. Outras antologias que eu recomendo, Toda a Poesia do Leminski, é moderno, é um livro também com poemas curtos. Esses poemas concretistas são até mais fáceis de entender, mas são poemas curtos porque o Leminski gostava muito de fazer haikais. Então, tem esses poemas curtinhos. Tem poemas um pouco maiores, mas não tem poemas que passam de 2 páginas, não. Acho que nem poema que passa de 1 página. Outras que eu recomendo também são essas aqui. Reunião de Poesia da Adélia Prado, que reúne vários livros dela também. Então, desde o início da carreira dela até o último livro publicado, que ela ainda é viva, felizmente. E o da Florbela Espanca, que é esse daqui que reúne vários livros dela também. Então, assim, nesse caso aqui, temos casos, por exemplo, esse e esse, não são todos os livros ali, é a seleção de alguns poemas de cada livro. Esse da Florbela Espanca reúne o livro de Mágoas, livro de Soro Saudade, Charneca em Flor, Relicai, Trocando Olhares e o livro dele. Só que esses livros aqui, que estão nesse livro, não tem todos os poemas, é uma seleção de quem organizou a antologia. Não é o caso, por exemplo, desse livro aqui do Leminski, que são todos os livros dele completos. O mesmo caso acontece nesse do Ferreira Goulart, que é enorme, são todos os livros do Ferreira Goulart. Dica número 3. Comece por antologias que reúnem vários poetas. Então não é essa antologia aqui que reúne vários livros. Essa é outra antologia, é a antologia que reúne vários poetas. E por que essa dica? Porque aqui, como não é um poeta só, ao invés de você investir numa antologia de um poeta só, você investe numa antologia de vários poetas. Porque aí você conhece vários poetas e você vê qual você gostou mais e a partir daí você compra o livro daquele poeta que você mais gostou. Então aqui nesse caso, dos 26 poetas hoje, são 26 poetas. Então tem, sei lá, uns 10 poemas de cada um, né, por exemplo. E aí, nisso aqui, você gostou mais, por exemplo, gostou mais da Ana Cristina César, vai lá e compra um livro da Ana Cristina César. Aqui no caso das 29 poetas hoje, que também tem vídeo aqui no canal, vamos supor que você gostou mais da Luz Ribeiro, aí você vai lá e compra mais livros da Luz Ribeiro. Então esse tipo de antologia é muito bom para você conhecer novos poetas e descobrir novas formas de escrever, porque cada poeta vai escrever de uma forma diferente. Vou aqui também falar de mim, então eu tenho um poema publicado nessa antologia poética. E por causa dessa antologia eu também conheci vários poetas. Dica número 4. Busque temas que te agradem, porque a gente ainda tem essa parte. Então de nada adianta você querer começar a ler Drummond porque todo mundo gosta do Drummond. Você tem que gostar do tipo de tema que ele aborda nos seus poemas. Então, por exemplo, se você gosta de temas mais feministas, então você vai lá e vai buscar autoras como a Jarrit, ou até mesmo a Ana Martins Marques. Não fala só sobre isso, mas também fala sobre isso. Se você gosta de temas mais políticos, você pode buscar um Drummond, você pode buscar Ferreira Goulart, você pode buscar o Brecht, que fala muito de poemas de temas políticos e também é um poeta recente. Poemas dele também são fáceis de entender. Se você gosta de temas mais filosóficos, por exemplo, pode ler o Mia Couto, ou você pode ler o Álvaro de Campos, ou a Visuável. Se você gosta de poemas de amor, poemas românticos, você pode ler essa edição aqui que reúne vários poemas de amor. Então não tem só um autor aqui também. Tem poemas de Shakespeare, Camões, Machado de Assis, Florbela Espanca e outros 115 poetas. Tem 115 poetas. Então se você já sabe que você gosta de poemas de amor, que tal investir nessa edição? Porque aí você vai se sentir mais motivado a começar a ler poesia. Se você gosta muito de sonetos, você já sabe que você gosta de soneto, com aquela estrutura, com aquelas rimas, você pode ler os 50 sonetos de Shakespeare. Também para quem gosta mais de clássicos. A dica número 5, por fim, participe de clubes de leitura. Sim, porque isso ajuda muito a você ser incentivado a ler mais poesia. Eu criei um clube de leitura. Tem um pessoal lá que faz parte lá no Instagram. A gente tem um grupo do WhatsApp também, mas acho que 40, 50 pessoas se inscreveram, mas nem todo mundo está no grupo do WhatsApp.
de qualquer forma, as pessoas vão se incentivando, né, ao longo da leitura. Então, se alguém tem uma dificuldade, o outro vai lá e comenta: eu também tive dificuldade, mas agora eu estou entendendo melhor. Eu crio cronogramas de leitura para que fique mais fácil de você acompanhar. Então, por exemplo, vamos supor, 5 poemas por dia, 10 poemas por dia. Então, você criar cronogramas também ajuda bastante. Então, essa troca, ler em grupo, né? E no final do mês, no final de cada livro, a gente tem um encontro, né? Um encontro virtual, já incentiva demais, porque você sabe que você tem um prazo para ler. Eu faço o cronograma, você lê tantos poemas por dia, e no final do mês a gente faz o encontro virtual e discute sobre aqueles poemas, que aí você abre mais a sua mente para o que você não tinha entendido quando estava lendo sozinho. Só para fechar, todos os livros que eu trouxe aqui tem um pouco de cada dica. Então, como eu falei, esse livro aqui do Miyakoto tem poemas reunidos do Miyakoto. Por que eu comprei dele? Porque eu nunca tinha lido Miyakoto. Então, a primeira vez que eu quis ler, eu comprei logo um livro de poemas escolhidos. Porque assim eu conhecia mais ou menos a obra dele e via se eu gostava ou não. Esses poemas do Brecht, por exemplo, eu ainda não li o Brecht, mas eu quis comprar essa edição porque reúne os poemas de 1913 até 1956. Então vai abranger, como eu disse na dica 2, vai abranger diversos momentos do Brecht. Então, de toda forma, as dicas de 1 a 4 estão entrelaçadas. São livros que reúnem toda a obra, são livros que são contemporâneos, modernos. Falei até um clássico aqui, o Shakespeare. Então, gente, assim, no final, você não precisa se cobrar tanto, né? Não se cobra tanto, porque ninguém é obrigado a gostar de poesia. Se você perceber que isso realmente não é sua praia, você realmente, poxa, não gostei, não gosto de poesia, não precisa se forçar, só porque alguém falou que você tem que ler. Eu sempre gostei, mas a minha vontade de ler, conhecer novos autores é recente, começou mais com o Instagram. Porque eu costumava ler mais poemas soltos, eu procurava na internet. Poemas do Drummond, eu ia lá na internet e procurava poemas do Carlos Drummond. E conhecia só aquelas seleções lá, 10 melhores poemas do Drummond. E aí conhecia uma coisa muito superficial de cada autor. E aí eu decidi começar a comprar mais livros e eu fui fazendo conforme essas dicas que eu dei para vocês. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado, que vocês tenham interesse realmente em ler mais poesia, que vocês se inscrevam no clube também e me sigam lá no Instagram. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!